Rodrigo Constantino. Ele não está aqui, gente. Ele não pode estar aqui. Alexandre de Moraes cassou o passaporte do Rodrigo Constantino, bloqueou todos os seus bens no Brasil e ele, jornalista, está hoje exilado nos Estados Unidos. E aí eu quero começar minha apresentação para falar um pouquinho, e depois eu saio dela, mas só para fazer uma breve exposição aqui sobre a democracia tutelada que nós estamos vivendo hoje pelo Estado. Imprensa é oposição, o resto é armazém de secos e molhados. Gosto muito dessa frase do Milor Fernandes, né? Porque ele demonstra que é oposição ao poder, não só ao governo, né? A imprensa está aí para fiscalizar, está aí para acompanhar com ceticismo. Mas o que a gente tem visto em vários países? Venezuela, mais de 20 jornalistas sofrem prisões arbitrárias, peritos da ONU alertam sobre ataques a jornalistas e sociedade civil. Nicarágua, o maior jornal da Nicarágua, retira todos os funcionários do país por perseguição do governo Ortega. E Ortega aumenta cerco a jornalistas lá no país. Lembram que durante a eleição a gente não podia falar isso, graças a Deus agora a gente pode. O Alexandre de Moraes, na época, proibiu que a Gazeta do Povo censurou o jornal porque a proibiu de dizer que Lula era amigo do Ortega. Veja só que absurdo, não podia, qual que é a palavra que não pode usar? Denegrir, na verdade se falaram difamar o candidato Lula, sua santidade. Mas está ali ele, ó, com seus amigos também, o ditador cubano, e lá o Human Rights Watch, não é novidade para ninguém, denuncia a perseguição de Cuba contra artistas e jornalistas. Quem diria, também na Rússia, né, o tribunal russo tornou ilegal o sindicato de jornalistas do país e os dados do Observatório da Democracia mostram piora da liberdade da imprensa na Rússia. Mas e o Brasil? Como nós estamos com a nossa desordem atual e os retrocessos que estamos vivendo? É importante lembrar da linha do tempo. Nós começamos justamente com o ataque à imprensa. Essa situação da criação do inquérito das fake news, o inquérito em si é fake, foi chamado pelo ministro Marco Aurélio Mello, inicialmente de inquérito do fim do mundo, porque nele supostamente caberia tudo. Hoje, acho que ele mesmo concordaria, na verdade é do fim do mundo, porque a gente não sabe quando vai acabar, né? Começou com a censura da revista Cruzoé. Depois, em 2021, claro que houve muitas coisas no meio do caminho, seria expletivo falar demais aqui, a prisão do Daniel Silveira por crime de opinião. O Telegram, vocês lembram disso? Em março de 2022, foi derrubado no Brasil. Houve bloqueio de contas e redes sociais de empresários e bloqueio em redes sociais de parlamentares, ferindo de morte, sim, de morte, a imunidade parlamentar e o nosso direito como deputados federais que somos, aqueles que foram bloqueados ou censurados, de nos manifestarmos. E conseguimos derrotar a votação da urgência do PL da censura em 2023, não apreciando-a, mas pelo movimento popular evitando que fosse ao plenário, mas hoje, lamentavelmente, vemos que o próprio TSE está fazendo essa regulação, ou a fará, porque decidiu fazê-la por regulação, Hélio Beltrão. Olha só os tempos que nós vivemos. E lá naquela época começou a perseguição pelo STF, só para demonstrar alguns dos nomes e faces aqui, vamos citando-os um a um. Nós tivemos o caso do Thiago, pulou aqui para o Guilherme Fiuza por algum motivo. O Guilherme Fiuza, redes sociais suspensas por ordem judicial, acusado de disseminar supostas fake news. Rodrigo Constantino, incluído no inquérito fake news, cara com quem eu convivi aqui, todos nós assistíamos aqui no Fórum da Liberdade, veio quantas vezes aqui para Porto Alegre, hoje está inclusive sem passaporte com suas contas bloqueadas. Tiago Pavanato, a AGU, a Advocacia Geral da União, ou seja, um órgão do Executivo, agora está também se miscuindo na censura no Brasil. Alan dos Santos, incluído no inquérito das fake news, investigado por opiniões sobre a atuação do STF, teve a prisão preventiva decretado no Brasil, mas está nos Estados Unidos hoje, já teve 37 contas suspensas no Instagram. O caso do Alan é interessante porque os Estados Unidos negaram a extradição de Alan dos Santos por crime de opinião. Por quê? Porque pela lei americana e pela Constituição não existe tal crime de opinião e nenhum cidadão pode ser extraditado por tal motivo. Eu fico imaginando o pessoal aí que está no Ministério da Justiça, que era do Flávio Dino até pouco tempo, agora com o Ricardo Lewandowski e Ricardo Gomes, tendo uma conversa com a turma dos Estados Unidos e
o povo americano tentando entender essa maluquice aí de querer extraditar alguém por ter criticado, seja de forma justa ou injusta, educada ou maledicente, o Supremo Tribunal Federal. Na verdade, é o contrário, como eu disse há pouco. O governo não deve monitorar o cidadão, é o cidadão que deve monitorar o governo e o governo deve satisfação ao cidadão, sempre. E essa é a verdadeira ordem das coisas, mas o que nós estamos vendo aqui é mais um jornalista como Paulo Figueiredo, que também não pode sair lá dos Estados Unidos, com quem me encontrei recentemente, Caco, em Washington, quando falamos sobre a situação diante do Capitólio da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos. Temos ainda o caso do jornalista português que foi barrado aqui na entrada no Brasil, depois liberado, que teve que responder sobre vacina, sobre STF, sobre coisas que você não deve satisfação à Polícia Federal. Muito antes, pelo contrário. Trabalhando como jornalista, ainda perguntaram se tinha, Marcelo, visto de trabalho para entrar no Brasil. E por fim nós temos as prisões de jornalistas presos aqui por Alexandre de Moraes, um deles por supostamente ter provocado o povo e outro sabe-se lá por quê, Oswaldo Estáquio e Jackson Rangel. Para finalizar essa parte da imprensa, nós temos a questão do Monark, que hoje também está vivendo fora do país, está nos Estados Unidos, e as redes sociais mesmo consideraram a decisão de Moraes como censura de conteúdo lícito, e o caso da Jovem Pan. Teve a cobertura eleitoral feita pela emissora restringida, foi proibida de falar sobre a situação judicial do Lula, teve multas pesadas para emissoras e jornalistas caso descumprissem a ordem, e a emissora acabou tendo que fazer autocensura e anunciou o que tinha de fazer para o seu corpo profissional, proibindo seus funcionários de chamar Lula. Vejam só que fake news de ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto e chefe de organização criminosa. Passa o vídeo aí. A Jovem Pan lança um comunicado aos seus jornalistas dizendo: caros, com base em decisão do TSE, proferida nesta segunda-feira, estamos orientados pelo jurídico a não utilizar as seguintes expressões nos programas da casa. Vale para todos, aliás, não só jornalistas, comentaristas, colunistas da Jovem Pan, este comunicado interno. Quais são as expressões vetadas pela Jovem Pan com base em decisão do TSE? Ex-presidiário, descondenado, ladrão, corrupto, chefe de organização criminosa. Pois eu aqui digo, com base na Constituição que me garante a imunidade parlamentar, Lula é ex-presidiário, ministro Alexandre de Moraes e TSE. Lula é descondenado, Lula é ladrão, Lula é corrupto, Lula é chefe de organização criminosa.